antes, né? 2-0 numa série de mata-mata, com certeza ele é reversível. Claro que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um grande clube do Brasil, né? Mas assim, eu como técnico do Vila e comandante do processo dos atletas, tenho que dizer que sim. E a gente vai sim, na semana do Cruzeiro, a gente vai continuar trabalhando agora com foco total no brasileiro. A gente precisa, a partir de agora, já virar a chave e voltar para o brasileiro, que a gente tem 2 jogos importantes fora de casa, o primeiro contra o Atlético, e a gente quer pontuar fora de casa, porque a gente tem as nossas metas a serem batidas. O jogo de hoje foi o que eu falei, o primeiro tempo muito abaixo, fiquei incomodado, a nossa equipe não foi de longe o que é o Vila Nova, e poderia dizer que foi só em termos de jogar, mas não. A nossa equipe perdeu o duelo, a gente não está acostumado a perder duelo, a gente geralmente é um time que compete muito bem, a gente não conseguiu encaixar muito a marcação, mas assim, acontece, um adversário de muita qualidade do outro lado. Fico feliz pelo segundo tempo, que bom que vocês também analisaram isso e viram. Acho que também partiu dos atletas que entraram muito bem, a gente conseguiu ter mais velocidade. Infelizmente o Todinho saiu porque ele sentiu, né? O Todinho estava fazendo uma boa partida, mas o Paiva e o Gabriel entraram bem, deram um ritmo maior para a nossa equipe. Não consigo dizer que esse é o Vila, mas já é mais próximo do que a gente está vendo aí nos últimos jogos. Um time que consegue ter o controle, que consegue ter a bola no campo adversário, que consegue finalizar. Tivemos oportunidades ali em chutes de fora da área, várias situações do Paiva ingressando também no terço final, finalização do Paiva na entrada da área. Então é isso que a gente espera. Agora é focar no brasileiro, voltar o nível de atuação que a gente estava tendo, e aí quando a gente tiver esse jogo da volta, como eu disse para os atletas agora ali, não está nada perdido. A gente vai ter que se reorganizar para a Copa do Brasil e tentar fazer um grande jogo para tentar reverter esse resultado. O Rafael Lacerda segue falando com a gente aqui diretamente do Mineirão. Ele vai falar agora sobre a atuação dos jogadores, a atuação individual, alguns jogadores que podem ter sentido esse ambiente aqui do estádio Mineirão. Rafael Lacerda segue falando aqui com a imprensa sobre essa derrota do Vila Nova para o Cruzeiro aqui no estádio Mineirão. Ele que vai comentar agora sobre essa relação da pressão, da ambientação do estádio Mineirão. Roberto, assim, cara, a responsabilidade ela é sempre minha. E eu sou um cara que pode ser que vão me criticar por isso, vai ser o mais cobrado, o mais vaiado, mas a responsabilidade, se algum atleta não vai bem, ela é minha. Porque sou eu que escalo, sou eu que tomo as decisões. Eu não gosto de falar individualmente quando o atleta não vai bem, acho que isso aí a gente trata internamente. Prefiro vir aqui sempre elogiar. E preciso também salientar, a gente respeita, né, claro, sempre a opinião de vocês, porque vocês estão aqui para fazer essa função, né, de avaliar, né, tanto o meu trabalho quanto dos atletas, mas individualmente, sim, não vou estar falando de algum atleta que foi bem ou mal. A gente tem a consciência de se algum jogador não foi bem, se a gente conversa internamente, a gente mostra para os atletas, mas a gente tem que lembrar que esses mesmos atletas que talvez hoje não foram tão bem, hoje enfrentaram uma grande equipe, né, que é a equipe do Cruzeiro, com investimento, como já foi muito falado aqui, mas são os mesmos atletas que no brasileiro estão dando retorno, o grupo o Vila está no G4, foram os mesmos atletas que foram campeão goiano, então assim, eu em momento algum vou vir aqui, vou falar individualmente se algum atleta foi bem ou mal. Voltando, já que você falou do Campeonato Goiano, o Campeonato Goiano também o Vila Nova vinha perdendo também de 2-0, no jogo de volta conseguiu aí reverter o placar. Então, é um incentivo a mais para o torcedor do Vila Nova acreditar revertendo nesse placar diante do Cruzeiro no Serra Dourada? Com certeza. E muitas pessoas vão dizer, mas o Anápolis mas assim, foi uma situação que a gente tem que acreditar, né? Eu costumo dizer muito para os atletas, a gente tem que chamar coisa boa. Eu sou um cara que confio muito nisso, a lei da atração. Se a gente começar aqui a dizer que já está perdido, imagina que moral eu vou ter com os meus atletas, com o próprio torcedor, que eu disse para os atletas antes do jogo. A gente ia enfrentar uma grande equipe, mas o Vila também é uma grande equipe. O Cruzeiro tem uma grande torcida, mas o Vila também tem uma grande torcida. Hoje eu vi que o estádio também tinha um bom público, não estava lotado. Acredito que lá em Goiânia a gente vai ter um bom público, o torcedor do Vila é apaixonado e assim, prometer que a gente vai classificar, não posso prometer. Agora que eu prometo que o time vai lutar muito, que a gente vai competir muito, que a gente vai se entregar ao máximo para tentar reverter, assim como a gente reverteu na final, e a gente pede um voto de confiança para o torcedor. Peço voto de confiança para o torcedor para eles nos ajudar também na Série B, como ele vem nos ajudando, e no jogo da volta que o torcedor possa ser o nosso 12º jogador, porque a gente sabe que esse grupo, quando tem a ajuda do torcedor, ele se torna muito forte. Que vai ter que agora virar a chave, pensar na Série B, e quando a gente for enfrentar o Cruzeiro na volta, fazer de tudo para a gente tentar reverter esse resultado. Lacerda, falando um pouco sobre a diferença do primeiro tempo, como que foi o papo no intervalo, como foi a conversa também com o Vinícius Paiva e o Gabriel Silva, que melhoraram bastante o time do Vila Nova no setor ofensivo? Basicamente, o que eu estou falando para vocês, assim, que eu achei o nosso primeiro tempo meio que irreconhecível.
Até a pergunta do colega aqui, a tua pergunta que tu mesmo citaste, né, que da solidez defensiva, e eu fiquei incomodado até com a questão defensiva. A gente não conseguiu jogar, a gente não conseguiu propor o jogo, a gente não conseguiu nem ser sólido defensivamente. Foi o primeiro tempo talvez mais abaixo da nossa equipe. Aí tu pode dizer assim, foi muito abaixo, mas do outro lado talvez não, né? O melhor adversário que a gente já enfrentou até o momento, no ano, o Cruzeiro, talvez numa das melhores apresentações do Cruzeiro no ano. Hoje deu tudo certo pro Cruzeiro, mas aí no segundo tempo a gente teve a conversa no intervalo, a gente mostrou o que estava dando de errado pros atletas, mostramos, conversamos, e as trocas também que surtiram efeito, né? A gente conseguiu ter jogadores mais rápidos, a gente conseguiu acertar as transições, a bola conseguiu entrar no nosso pivô de dentro, que era tanto o Igor Henrique, depois com o Diego Torres, para daí sim acionar esses caras de velocidade. Mas assim, é aquilo que eu digo, teve um dia que eu comentei que os caras que entraram não entraram tão bem, agora não me lembro se foi contra o Botafogo, contra Chapecoense, é isso que a gente busca, né? O pessoal que entra para mudar o jogo. Então, assim, não só eles, né? Depois entrou o Diego, enfim, Paulinho entrou bem na partida também, o Inocêncio entrou mais no final, pouco, não conseguiu, foi pouco tempo, mas assim, o Paulinho também conseguiu dar uma solidez melhor ali. Depois da entrada do Paulinho, a gente não sofreu tanto por dentro. Naquele final de jogo ali, confesso que talvez não tomar o terceiro gol seria importante, porque se tomar o terceiro aí sim fica muito difícil. Eu acho que 2-0 é um placar que a gente pode sonhar, mas não só sonhar, né? Trabalhar para a gente tentar reverter lá em Goiânia.